Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Tô até um pouco perdida que eu tô gravando esse episódio no domingo. Eu costumo gravar na segunda ou na terça pra sair na Mixed-feira, também conhecida como quinta-feira, mas não tá dando porque esse janeiro teve 42 mil dias, né? E ninguém aguentava mais no finalzinho do mês. Mas ele entregou, viu? Teve muita coisa boa, teve viagem no meio do caminho. Teve aí o fato da gente ter ficado um pouco doentinho, mas faz parte. Mas eu não surtei. Eu acho que só por isso eu já devo celebrar, entendeu? Porque eu não tive um burnout que nem no ano passado. Eu consegui navegar por janeiro de um jeito bem mais leve que eu achei que navegaria. Inclusive Amsterdã tá fazendo menos frio do que poderia estar fazendo nesse momento e também menos dias de chuva do que eu achei que faria. Quando pega pra dar sol nesse lugar, esse lugar é o lugar mais bonito da Terra, não é possível. Ou cidade bonita com um dia de sol e um céu azul. Nossa senhora, então assim, não tenho do que reclamar, ainda mais agora nessa finaleira de mês. Tive aí um retorno de um projeto que eu tava desde novembro conversando. É meio doido, porque trabalhar com criação de conteúdo, vou falar pra vocês. Pra quem é ansioso ainda, tem vários gatilhos, vários. Porque acho que no mundo corporativo, de forma geral, nada é pra ontem, né? Mas não sei se essa é a minha única experiência trabalhando com empresas, fornecedores e tal, mas projetos de publicidade e projetos que envolvem outras pessoas e que, tipo, não depende só de você e tal. Amigas, eles levam tanto tempo pra acontecer. Só que pelo menos acontece, entendeu? Como esse aí que veio aí, ele sempre vai acontecer, assim, um pouco que no momento em que, tipo assim, vai ser tudo pra ontem, mas faz parte. Então essa semana foi de muito trabalho e aí hoje eu tô gravando no domingo porque amanhã eu vou continuar trabalhando e eu não vou ter tempo de gravar. Então, espero que você esteja bem, que o seu domingo, que é o dia que eu tô gravando isso, tenha sido gostoso, o seu final de semana tenha sido gostoso e a semana até aqui também tenha sido deliciosa, maravilhosa. Se a gente chegarmos na Mixed-feira, quer dizer que eu já finalizei todos os trabalhos que eu precisava finalizar para essa semana. Então, mandem todas as suas energias positivas para mim hoje, porque tem aquela coisa de você cria, você faz, né? E aí o cliente aprova. Então hoje vem aí a aprovação dos conteúdos que eu passei o domingo e passarei amanhã também trabalhando. Eu tô falando isso tudo porque, não sei, porque eu acho que, sei lá, isso tudo fez parte do meu dia inteiro e aí eu meio que continuei no mesmo assunto, assim, eu tô monoassunto. O Lucas não me aguenta mais de falar sobre a mesma coisa e agora eu tô aqui falando entre linhas, porque eu também não posso falar muito sobre ainda, né? Isso é uma coisa também que eu detesto quando os outros fazem, mas quando envolve contratos e coisas assim, não tem como você simplesmente falar e aí correr o risco de o negócio dar errado, entendeu? De estar indo contra o contrato, de falar antes do tempo, mas tudo no seu tempo, né, gatas? Tudo no seu tempo. Essa semana vai acontecer várias coisas boas. Tô profetizando aqui pra gente também o final dessa semana, já que você tá ouvindo isso na quinta, é muito mais leve, tranquilo e um final de semana que tá vindo aí cheio de descanso, leveza. E é isso. Nossa, falei o dia todo. Tô burra pra falar. Mas uma coisa que eu queria trazer hoje, que eu acho que eu ainda não trouxe nesses 90 e tantos episódios, são sobre as coisas que eu aprendi na terapia. Porque o que acontece, menina? Acho que também talvez eu tenha tido um mês tão bom, tão agradável e tal, porque eu confesso, eu me rendi a notar mais sobre as coisas pela qual eu sou grata, pelas coisas boas que acontecem. E eu vou falar pra vocês, eu fiz isso ao longo de janeiro e eu senti uma coisa diferente. Eu senti, tipo, pequenas coisas funcionando, coisas que estavam meio trancadas, assim, e tal. E às vezes no meu pensamento, ou, tipo, que dependiam de outras pessoas, simplesmente
começaram a movimentar mais, assim, sabe? Eu não sei se tem a ver diretamente ou não, mas só pelo simples fato de todos os dias eu, sei lá, escrever meia página do meu diário sobre um pouco do meu dia e também o que eu sou grata naquele dia e o porquê, tem me feito observar tanto das coisas que parecem pequenas, mas que elas precisam estar ali, né? Pra eu continuar, sei lá, tendo a vida que eu tenho e que eu gosto. Pra eu também ver o que eu quero mudar, pra eu também apreciar coisas que, tipo, parecem ser óbvias, mas que não são, que se não existissem, meu Deus do céu. E, enfim, simplesmente agradecer a pequenas e grandes coisas que acontecem, tá me fazendo muito bem. Eu fiz uma dessas listas essa semana, logo depois de ter feito uma consulta com a minha psicóloga. E aí é claro que dos momentos de gratidão desse texto, logo após ter feito uma consulta com ela, foi: nossa, sou muito grata à minha psicóloga, porque o tanto que eu já aprendi com essa mulher, sabe? E a gente tinha acabado de terminar uma consulta bem difícil, assim, bem cheia de... É aquela consulta que você entra meio que pensando, hoje eu não tenho nada pra falar, e são nesses dias que vem assunto de infância, vem trauma de não sei aonde, vem não sei o que, e você termina a consulta chorando, pensando, meu Deus, onde é que a gente foi? Que ponto chegamos? Mas que fazem parte, tipo, precisam existir pra que você consiga, sei lá, se curar de alguma parte e ficar um pouco mais tranquila e leve, se sentir um pouco mais você. Eu acho que a terapia, ela me ajuda muito a entender mais sobre mim, lógico, mas também a ser mais eu. Ela me ajuda muito a identificar o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, começando aí, uma das coisas que eu sinto que aprendi na terapia é a me conhecer, é a identificar as coisas que eu gosto, as coisas que eu achava que gostava, mas só porque eu queria agradar outras pessoas. Uma das primeiras coisas que eu aprendi logo que eu entrei e comecei a terapia foi acolher os meus sentimentos. Eu acho que já falei isso em alguns outros momentos aqui nesse podcast, mas eu sempre tive muita dificuldade em entender o que eu tava sentindo. Eu acho que eu podia nomear, sei lá, tristeza, alegria, fome, raiva, medo e só, sabe? Tipo, não tinha muito... Eu não entendia muito o como eu me sentia, o porquê eu me sentia assim. Tava tudo bem se sentir assim. Pra mim, por muito tempo, me sentir triste em um dia era como se, sei lá, tudo tivesse desmoronando. Era como se eu... sei lá, tivesse perdido o controle da minha vida, como se não existisse mais nada de bom e só aquela coisa que tava me deixando triste. Parece um pouco dramática, pode ser que seja, minha lua em câncer, não sei. Mas também tem muito a ver com o fato de eu simplesmente não acolher isso que eu tava sentindo, sabe? E hoje em dia, né, depois de muitos anos de terapia, continuo fazendo e espero não parar tão cedo, eu identifico que às vezes esses sentimentos reprimidos e essas confusões ao sentir alguma coisa não tem só a ver comigo, mas tem também a ver com o lugar onde eu cresci, ou com as pessoas que eu convivi, com coisas que aconteceram na minha vida e que me deixaram me sentir X ou Y, sabe? Então, entendo hoje que tudo tá muito ligado, que eu tô eternamente curando uma Michelinha, eu tô eternamente conhecendo mais a mulher que eu tô me tornando, que eu quero ser e continuar sendo pro resto da vida. Então, essa parte dos sentimentos, ela é muito forte, assim, pra mim, e foi um grande aprendizado. Uma outra coisa foi não pegar pra mim o problema dos outros. Isso é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, tá? Eu tô trabalhando ainda, mas eu tendo a achar que quando alguém me conta alguma coisa é porque essa pessoa quer que eu resolva, ou mesmo ela não parecendo que quer que eu resolva, eu fico tentando resolver pra ela, ou eu fico... Sabe assim, eu era aquela amiga que se alguém me falasse mal, se ela me falasse mal de alguém, eu ia detestar essa pessoa, independente do que não queria ouvir o outro lado. Eu sou muito leal às pessoas nesse sentido, eu acho isso até que legal pra quem é minha amiga. Mas tem umas brigas, assim, que eu já comprei muito pelos outros, que aí quem tinha se brigado já tava bem e eu tava ainda brigada com fulano, porque tinha destratado ciclano, sendo que fulano e ciclano já tinham voltado e feito as pazes. Você se identifica com isso? Alguém se identifica com
com isso, porque eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Eu lá com cara de tacho, né? De ter comprado uma briga que não era minha. Ou ter tentado resolver um problema que, sei lá, depois eu me frustrei. Ou nem precisava ter sido resolvido. Ou me preocupar demais. Ou sentir muito pelos outros. Eu acho que é legal a gente ter empatia e tal. Isso também é uma coisa que eu aprendi muito na terapia. Mas hoje em dia eu não tento pegar nada pra mim, não. Eu fico tipo, tudo bem, esse é o corre dessa pessoa. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. O que eu puder fazer pra ajudar, sei lá, ser ombro amigo, precisar de alguma ajuda mais prática, enfim, me peça. Mas eu não quero mais ficar tentando desvendar se a pessoa quer ou não ajuda, ou pra eu poder precisar ficar, tipo, pensando se que eu preciso ajudar, hein, sabe? Hoje em dia é tipo, você só tá me reclamando, você quer alguma ajuda ou você só quer desabafar? Só quer desabafar, então tá bom. Porque, a gente já tem tanto problema nosso, né? Se a gente ainda ficar pegando dos outros, eu acho que tem algumas pessoas na nossa vida que a gente tende a pegar mais. Tipo, algumas escolhas que nossos pais fazem, a gente sabe que, no nosso ver, né, tá errado, e a gente fica tipo, meu Deus, eu vou lá consertar, mas, eles são tão adultos quanto nós, sabe? Eles viveram tanto quanto a gente, muito mais, às vezes. Muito mais, o dobro, às vezes. Isso foi uma coisa que pra mim foi bem difícil no começo, de me separar do problema da minha família, de uma coisa ou outra, de não comprar mais briga de ninguém. Só que assim, vidas mudaram, no caso a minha, porque eu me sinto muito mais leve com isso. Outra coisa que eu ainda continuo tendo que trabalhar é a confiança em mim mesma, é o não se importar muito com o que os outros pensam, e acho que principalmente no âmbito do trabalho. O que eu vejo hoje na terapia é que pessoalmente, com a minha família, sabe, assim, questões familiares, não com a minha família, né, porque não adianta eu fazer terapia e mais da metade não fazer, mas enfim, assunto para outro papo, outro episódio. Mas eu faço, né, pelo menos pros meus BO eu tô fazendo. Mas esses assuntos, assim, eu meio que já tenho um pouco, assim, controlados, né? Entendi um pouco mais sobre a minha questão com as pessoas da minha família, com as minhas questões pessoais também, em questões de amizade e tal, mas a esfera do trabalho é aquela que me coloca ainda muito em dúvida de mim mesma, sabe? Em não confiar muito no meu taco, tanto que até uma das metas, né, do meu ano é confiar mais em mim, nas minhas ideias, fazer mais sem pensar tanto, porque eu fico pensando tanto e começo, sabe assim, quando você olha pra uma coisa, essa coisa parece muito legal, só que se você fica olhando pra ela e olhando, pensando muito e tal, você começa a ver defeito, você começa mas não é mais tão legal assim, mas já cansei de ver, só que aquilo lá não saiu nem da sua cabeça, as pessoas nem viram aquilo que você já se cansou, só que sei lá, pra você já não fez mais sentido porque você colocou tanta coisa na cabeça, você olhou pra aquilo com tantos pré-julgamentos, você se cobrou tanto ao olhar para aquilo lá que você criou, que você tá pensando em criar. Às vezes é só uma ideia, já tá toda cheia de julgamentos, que aí simplesmente não acontece. Eu sou muito essa pessoa ainda, tô tentando mudar, mas eu identifico que hoje pelo menos eu sei. Então identificar as coisas também é uma coisa que a terapia me explicou, me ensinou, porque às vezes eu levo algumas situações que aconteceram na minha semana e tal pra minha terapeuta, e eu falo, então eu sei que nesse momento eu me senti assim, mas eu também sei que, tipo, sabe, eu a própria me sentindo a terapeuta, eu falo, eu acho ótimo que eu trago as coisas pra ti já me autoanalisando. Ela falou, não, isso é maravilhoso, eu até entendo como tu se autoanalisa, isso é bem legal. Só que antigamente eu não conseguiria nem fazer essa pequena autoanálise, sabe? Eu não conseguiria nem tirar alguma conclusão das coisas que eu penso, que acontecem comigo sempre, principalmente relacionadas ao trabalho. Hoje eu consigo entender que ainda tenho muitos ruídos e muitas coisas pra melhorar em questão de trabalho, em questão de confiar mais em mim e tal, mas mesmo assim aprendi já um pouco sim a confiar mais em mim, em outras esferas da minha vida, principalmente a parar de ser mendiga por amor, por sentimentos, sabe, assim, eu identifico hoje em dia o quão foda eu sou, como eu sou uma amiga legal, como eu sou uma namorada legal, como eu sou uma filha bacana, como eu, tipo, me dou mesmo, e são poucas pessoas que são assim. Hoje em dia eu consigo identificar os meus pontos positivos nisso. Antigamente era só, meu Deus, eu sou ruim em tudo, ninguém gosta de mim, pipipipopopó. Complicado, né? Por isso que a terapia é tão boa, menina.
Nossa senhora. Outra coisa que eu sempre falo diversas vezes, e eu já comentei algumas vezes que eu aprendi com a terapia, foi que eu não preciso dar conta de tudo. E isso, quando a chavinha muda, você fica, meu Deus, é verdade, né? Uma vez eu tava no meio de uma crise na sala da minha terapeuta. Eu não, acho que ainda era presencial, então eu ainda morava no Brasil. E aí eu falei pra ela, porque daí eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, mas eu não dei conta de tudo, sabe? Eu não consegui fazer tudo e tal. E ela, tipo, Michelle, mas tudo é muita coisa. Como é que você vai dar conta de tudo? Tudo é muita coisa. Eu falei, puta, é verdade, né? E antes eu achava que eu precisava, sabe? Ser essa pessoa que desse conta, que não precisasse pedir ajuda. Isso é uma outra aprendizado também. Pedir ajuda tá tudo bem, delegar as coisas tá tudo bem. Antigamente eu ficava meio que tipo, sabe aquela... E hoje em dia eu acho isso chato. Porque eu ficava sendo aquela amiga que tipo assim, então, tenho bastante trabalho essa semana, e aí isso e aquilo, e aquilo outro, e aí a pessoa, putz, pois é, mas vai dar tudo certo. E eu esperava que ela falasse do tipo assim, não, mas tem algo que eu possa te ajudar? Tipo, você quer ajuda com alguma coisa? Mas não é a obrigação dela me oferecer ajuda, sendo que eu nem pedi, entendeu? Seria chato ela talvez não me ajudar, se de repente ela tivesse o tempo e tal, depois eu ter pedido. E também, se ela não quiser, tá tudo certo. Mas eu não conseguia nem pedir antigamente. Eu ficava tipo, não, porque daí eu vou ser fraca, porque daí eu vou ser uma pessoa que não dá conta sozinha, e eu realmente não preciso dar conta. Então, sabe, de tipo, amiga, eu tenho um negócio pra fazer aqui, você pode me ajudar? Olha, quando eu morei com a Dani, até assim, amiga, tô muito atarefada nisso aqui, você me ajuda naquilo outro. Até hoje em dia com o Lucas, né? Olha, esse final de semana eu preciso trabalhar bastante, você pode fazer isso e aquilo pra mim? Antigamente eu ia, tipo, fazer todo o trabalho, começar a fazer as outras coisas que, em tese, eu não precisaria estar priorizando porque eu já tenho o meu trabalho e, por exemplo, sei lá, o Lucas poderia estar fazendo. E aí eu ia começar a bufar, do tipo assim, porra, eu já tenho que trabalhar, eu também tô fazendo isso daqui, e como assim ninguém enxerga? Mas às vezes as pessoas não enxergam mesmo, às vezes você precisa falar assim, fulano, ciclano, me ajuda aqui, eu vou fazer esse trampo aqui hoje, você pode fazer isso aqui que eu normalmente faço por mim, porque eu preciso dedicar meu tempo pra outra coisa, sabe? E às vezes as nossas relações, eu não digo só amorosas, mas às vezes com a nossa mãe, com as pessoas que a gente divide apartamento, com outras pessoas da nossa família, amigos e tal, a gente acha que o outro tem que saber do que a gente tá pensando, ou como eu no lugar dessa pessoa teria agido diferente. Pois é, você não é essa pessoa, ela não é você. Se você não dialogar, a outra pessoa não tem obrigatoriedade de, entendeu? Ir lá e, acho que a Michelle tá querendo isso daqui. Ela não falou, ela não expressou nada, mas eu acho que sim, entendeu? Então, hoje em dia, isso tá muito mais leve na minha cabeça, de tipo, vou pedir mesmo. Se não puder, paciência, mas pelo menos eu pedi e tá tudo certo. Eu até postei lá no @mixt.podcast no Instagram, que inclusive é o @oficial do podcast do Mixt no Instagram. Eu convido vocês a seguirem. Estou já há 1000 anos tentando chegar a 3.000 seguidores. Tá difícil, amigas. Sigam lá porque é bem gostoso. Eu compartilho algumas coisas que eu encontro, que eu acho bacana, umas mensagens no meio da semana. Eu gostaria de fazer mais posts lá, mas simplesmente não dá tempo. Mas lá você sempre vai descobrir quando tem episódio novo, qual que é o episódio. E também vai poder responder as caixinhas de pergunta que eu deixo lá, pra gente poder fazer essa troca e conversar um pouquinho. Primeira coisa que eu postei hoje lá foi: você faz terapia? Até o momento, 60% faz, 40% não. Não sei se eu fico feliz ou triste por você que não faz. E aí eu perguntei, me conta algo que você aprendeu na terapia. E já temos várias respostas, e eu vou ler algumas delas. A me defender. Sempre fui passiva ao que ouvia, evitava conflito, aprendi a me defender e a me impor. Não pra tudo, não é toda hora, mas era fácil pisar, entre aspas, em mim no passado. Era muito a síndrome da boazinha. Eu nunca queria desagradar. Hoje me defendo com orgulho e falo não.
nossa, isso aqui é muito importante, né? Um baita aprendizado, porque aprender a se defender, olha como é forte, né? Tipo, a gente tende, e essa coisa que eu acho que até falei no episódio que eu falo sobre ser uma boa pessoa, a gente cresce, né? Sendo, talvez, muitas vezes, aquela criança que não dá trabalho, aquela criança que é obediente, aquela criança que ouve e faz, aquela criança que não impõe sua opinião. Eu fui muito essa criança. Eu, se discordava de alguma coisa ou outra, eu estava errada, eu não sabia de nada. Pra mim também é muito difícil, foi muito difícil por muito tempo aprender a dizer não, a me defender. Às vezes, algumas dessas pessoas que me conhecem antes mesmo da terapia, quando eu me defendo, quando eu falo não, né, e meio que corto, ou tipo, acaba o assunto. Nossa, que grossa! Porque tão acostumado com o nosso lado tão soft, né? Tão de não querer deixar o outro desconfortável, de afofar o ego de todo mundo. Eu entendo muito bem. Hoje em dia eu não sou mais essa pessoa. E quem ouve pensa, nossa, que como ela podia falar diferente. Ela podia ser isso, ela podia ser aquilo. Não, eu tô sendo quem eu quero ser. Eu me sinto bem sendo quem eu sou, querendo me respeitar. Não é sobre faltar com a educação com as outras pessoas, não é isso. Mas é você impor seus limites, né? Aprender assim, a impor limites é uma das maiores aprendizados da terapia, com certeza. De novo, a dizer não, a impor meus limites e a diferença entre culpa e responsabilidade. Olha lá! Qual que seria a diferença entre culpa e responsabilidade? A minha terapeuta, de vez em quando, ela fala também, não, isso não é só culpa. Puta, agora eu vou ter que levar isso pra terapia. Culpa e responsabilidade. Qual que é a diferença? Será que o Google sabe? Qual é a diferença entre culpa e responsabilidade? Implica assumir a propriedade de uma tarefa, reconhecendo os desafios, comprometendo-se com soluções. Por outro lado, a culpa é focada em encontrar um culpado quando algo dá errado, sem necessariamente buscar soluções e aprendizados. Tá, faz sentido. Vou botar para psicologia. A culpa é uma reação que coloca um ponto final injusto, enquanto a responsabilidade abre a possibilidade de, assim como a palavra infere, responder a partir de uma consciência. A psicologia explica que o sentimento de culpa pode trazer algo de positivo desde que venha acompanhado de algum aprendizado, mas para isso é preciso enfrentar os desafios, os medos, assumir a responsabilidade em lugar do peso de culpa e se permitir viver plenamente e desfrutar do bem-estar. Olha lá, faz muito sentido, hein? Culpa é uma palavra forte, né? Às vezes eu falo isso também. Mas não foi minha culpa. Não faço, pois recebi alta. Foi uma sensação maravilhosa, mas já fiz. Que bom. Gente, eu não sei se esse dia de receber alta vai chegar pra mim, tá? Eu não sei, eu não consigo nem imaginar isso acontecendo pra mim, mas enfim, tudo bem. Eu fico feliz por quem tenha recebido. Aprendi que fazer o que eu quero é confortável, não equivale a fazer o que é bom pra mim. Tá. Tipo, o que você quer e o que é confortável pra você não necessariamente é o que é bom pra você. Nossa, isso faz muito sentido. Porque às vezes a gente entra, né, nessa coisa de não, vou fazer só o que for bom pra mim, eu vou respeitar todos os meus limites. Isso já teve uma época, olha lá, um aprendizado também. Teve uma época da terapia, acho que bem no começo, que eu tava muito nessa vibe de não, agora eu vou respeitar os meus limites. Não, agora que eu aprendi que eu tenho que respeitar os meus limites, eu vou respeitar todos. E aí, era uma coisa assim de tipo, principalmente no trabalho, só que daí virou autossabotagem, porque daí, principalmente no trabalho, onde é a esfera da minha vida que eu mais tenho essa insegurança, quando vinham os convites, tipo, eu lembro que teve um evento, teve uma palestra pra eu dar, outra coisa pra eu participar, eu pensava assim comigo, eu não tô me sentindo confortável, então eu não vou. O meu limite é não ir. Tipo, pode ser que sim, um evento ou outro, uma oportunidade ou outra, eu pudesse dizer não, dependendo do tanto de trabalho que eu tinha, mas eu simplesmente fechava as oportunidades e não me abria para elas, porque eu achava que isso era me colocar limite, quando na verdade eu estava me auto-sabotando por conta de outros motivos, porque eu não acreditava plenamente em mim para poder dar aquela palestra que eu fui convidada, porque eu não achava que meu trabalho era tão bom para participar daquele evento, porque eu me sentia muito introspectiva e tímida na frente de outros criadores de conteúdo. Então, entende como, pra mim,
teve muitas camadas, e aí conforme a terapia foi surtindo efeito e eu fui aprendendo outras coisas, aí agora eu consigo identificar melhor o que é ter limite, o que é tipo, tá, isso aqui parece bom pra mim, mas não tá me levando a lugar nenhum. Isso, às vezes a gente precisa, às vezes não, o tempo todo eu acho que a vida nos pede de... Ficou confortável demais, faz alguma coisa que movimente isso, porque eu acho que a vida é isso, né? Então, testar alguma coisa nova, não necessariamente a mesmice ou o conforto ou o que você acha que é bom, vai ser realmente bom. Muito bom esse aprendizado aqui, adorei. Pensamentos são só pensamentos, não são verdades absolutas, podem ser questionados. Meu Deus, isso aqui também. Vou contar um negócio pra vocês que eu acho que eu nunca falei antes em nenhum episódio, tá? Mas a primeira vez que eu entrei no consultório da minha psicóloga é porque eu não sei um nome pra isso, mas eu tava achando que eu tava sendo perseguida pelas pessoas na rua, não conseguia ouvir barulhos muito altos, eu só chorava o dia todo, eu tava tipo num momento da minha vida muito difícil, assim, muito difícil. Eu me assustava com tudo e com todos, eu tava tipo muito mal. E aí eu lembro que terminou a terapia e ela falou que, né, putz, eu quero te ver de novo semana que vem, foi um período que eu fiz toda semana e tal, porque se fosse pra eu te diagnosticar hoje, eu precisaria prescrever algum medicamento também, porque eu tava, tipo, beirando sei lá, não sei como que fala, mas eu achava que tudo que eu pensava era verdade. E isso foi uma das primeiras, antes de qualquer outra coisa, antes de pensar mais na Michelle saudável, pra curar aquela Michelle doente, que era muito sobre o que eu pensava, e eu ficava achando que, tipo, todo mundo tava me seguindo, as pessoas estavam me olhando. Foi um momento muito pesado da minha vida, que eram os meus pensamentos, porque eu tava pensando aquilo poderia acontecer, aquilo tava acontecendo, aquilo virou verdade. Eu aprendi isso com a terapia, de que quando eu levava as coisas pra ela, que eu pensava e tal, eu falava, Michelle, mas isso é só um pensamento, não tem nada de errado com isso, você não tá vivendo isso que você tá pensando, isso não aconteceu. Enfim, foi bem difícil esse momento, mas foi um baita aprendizado. E até hoje, assim, sabe, eu penso muito nisso, assim, de realmente nossos pensamentos só são pensamentos. Podem ser questionamentos, podem ser a gente, tipo, tentando se sabotar, ou a gente pensando um pouco demais, sendo humanos, né? Pensamos. Então, isso é realmente muito bom. Nem tudo está no nosso controle. Falei um pouco disso antes, né? E a gente não tem que dar conta de tudo, que a gente quer constantemente, pelo menos eu, criar uma falsa sensação de que a gente tem controle disso, daquilo na nossa vida. De vez em quando eu falo pra minha terapeuta assim, porque daí essa semana eu fiz isso, fiz aquilo outro, agora eu sinto que eu tô um pouco mais no controle disso, dela, lembrando que você não tá no controle de muita coisa não. Eu, pois é. Mas sabe assim, de falar meio que sem pensar, eu vivo achando que tô. A lidar com a minha ansiedade, fiz uma carta pra ela e fizemos as pazes. Meu Deus, que mara! Caraca, muito bom. Hoje em dia eu consigo entender muito, assim, sobre sentimentos que eu sinto, momentos que eu sinto, que eu tô mais ansiosa. Hoje de manhã, antes de gravar um negócio que eu precisava gravar, que é muito importante pra mim, eu tava trêmula, eu tava com a boca seca, eu tava, tipo, respirando curto, sabe? E aí eu pensei comigo, calma lá, tá tudo bem, vamos lá. Dei uma meditadinha, fechei o olho, fiz umas respirações. A Michelle de anos atrás em terapia teria se desesperado, não teria conseguido controlar a situação, entende? Então, nossa, muito bom. Que o equilíbrio das áreas da vida é essencial. O desequilíbrio vem cobrar a conta com o tempo. O melhor de tudo é que a gente consiga manter as coisas no controle, né? Ou pelo menos equilibradas. Não no controle, mas equilibradas. Eu acho que é uma coisa que todo mundo gostaria de alcançar, né? A longo prazo, assim, e tal. Tipo, outro dia eu tava pensando, né? Na vida, de forma geral. O que é a vida? Será que é a gente chegar em algum momento e falar assim, não, agora eu zerei a vida. Agora eu fiz tudo que eu queria fazer. Mas o que é tudo que tu quer fazer? Sendo que daqui passa meses eu já, tipo, quero fazer outra coisa daquela que eu fiz e sabe? Isso até é um negócio que a terapia também me ensinou, que quando as coisas aconteciam comigo, ao invés de eu aproveitar o que estava acontecendo, eu já pensava em quando aquilo poderia acontecer de novo. Sabe quando era uma coisa muito boa? E também para as coisas ruins. Então era tipo, meu Deus, fiz uma viagem.
Quando eu tava na viagem, ao invés de aproveitar e tal, eu ficava, nossa, quando que eu posso fazer uma outra viagem igual essa? Quando que eu posso, sei lá, tipo, sempre, sabe, pensando no depois e não vivendo muito agora. E a mesma coisa pra momentos difíceis. Quando eu tava passando por algum momento difícil, eu ficava, nossa, quando é que será que vai ser o próximo momento difícil? Ou principalmente quando as coisas melhoravam, eu ficava esperando pelo pior, porque, tipo, como assim? Acabou de acontecer um negócio, pode acontecer de novo. Então, isso tem muito a ver com uma pessoa ansiosa, né? E são coisas que eu trato em outros níveis até hoje, mas que hoje em dia eu consigo controlar muito mais e viver muito mais no presente do que eu vivia anos atrás. Pra vocês entenderem, eu faço terapia desde 2019, que foi quando eu entrei pela primeira vez na porta do consultório da minha terapeuta completamente surtada. E eu faço com a mesma terapeuta desde então. Então, nossa senhora, adoro ela. Meu Deus do céu. Deus no céu, minha terapeuta na terra. E aí, outras coisas que eu vi aqui, tem um post de uma psicóloga que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: verdades incômodas que precisamos ouvir ou guardar para lembrar depois. Ela é psicóloga, se chama Carol Camargo Pisse. Bem legal os posts dela. O primeiro é: confiança não é um sentimento, é uma escolha. Não é sobre não sentir medo, é sobre agir apesar dele. Cada vez que você enfrenta seus receios, sua confiança cresce. Então, tipo, a confiança, ela é uma escolha, não é sobre eu não sentir medo. Ser confiante não é tipo, eu sou confiante, eu não tenho medo nenhum. Não, eu sou confiante, eu tenho medo, mas eu vou fazer assim mesmo. E cada vez que eu enfrento aquele medo, e eu vejo que, tipo, consegui e tal, conquistei aquilo que eu tava com medo, ou tive confiança em mim e alcancei o que eu queria, a sua confiança vai crescendo. Parece óbvio, mas, né, não faz sentido, assim, não pega diferente quando a gente para pra pensar. Você não é os seus pensamentos. Foi o que a gente acabou de falar. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Passa pela sua mente, não define quem você é. Meu Deus, essa frase minha psicóloga falou demais pra mim no começo. Passa pela sua mente, não define quem você é. Escolha conscientemente o que vai alimentar e o que vai deixar passar. É isso, pensamentos estão aí o tempo todo, né? E principalmente agora que a gente tem muita coisa, a gente consome muita coisa o tempo todo e tal, 1000 pensamentos passando na nossa cabeça, mas nem todos a gente deve dar atenção, né? Às vezes a gente só tá um pouco surtando mesmo, pensando no pior cenário, nos e se's que aparecem na nossa cabeça. Então, às vezes é melhor só, é um pensamento que nem uma nuvem, né? Deixa ela passar, deixa ela lá. O mundo não está tão focado em você quanto você imagina. Isso aqui é tão bom. Nossa senhora. Aceitar isso pode ser libertador. Ninguém está te julgando o tempo todo e você não precisa viver uma vida para provar algo. Não é uma vida, não é sobre viver uma vida para solucionar problemas, etc. Sabe? É viver leve e ninguém tá aí pensando em você o tempo inteiro, assim como você também não tá pensando nas outras pessoas o tempo inteiro. Na maior parte das vezes a gente tá pensando em nós mesmos, no que os outros poderiam pensar da gente, mas tipo, talvez o outro esteja pensando a mesma coisa, sabe? Você não precisa estar certa o tempo todo. A busca constante por vencer pode te impedir de escutar, aprender, crescer e realmente se conectar com os outros e consigo mesma. Se você não decidir suas prioridades, alguém ou algo decidirá por você. A vida sempre continua, mas quem deixa o controle nas mãos do outro acaba vivendo para agradar e não para si mesmo. A validação externa nunca será suficiente. Enquanto você não acreditar no seu próprio valor, nenhuma quantidade de aprovação vai preencher esse vazio. Essa aqui é completamente pra mim. Meu Deus do céu, vou ter que tirar um print e botar na minha cara isso aqui. Porque é como se fosse isso, como se eu estivesse buscando uma validação sempre dos outros, pensando que os outros vão achar e tal. Só que se eu não colocar na minha cabeça que sim, eu sou suficiente pro meu trabalho também, assim como hoje em dia eu penso, eu sou uma filha suficiente, eu sou uma amiga boa o suficiente, eu sou uma namorada boa o suficiente, preciso pensar, eu sou uma criadora de conteúdo boa o suficiente, meu trabalho é bom o suficiente, entendeu? Porque se eu não acreditar verdadeiramente nisso o tempo inteiro, e não é como se, tipo, isso fosse o tempo inteiro, mas de vez em quando vem essas ondas, até porque tem muita coisa que eu faço que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer, e eu falo, nossa, isso aqui eu faço bem, mas tem outras, principalmente quando são novas, assim, que me desafiam, que me tiram um pouco da zona de conforto, que é aí que eu tenho esses pensamentos meio ruins, assim, tipo, o que será que os outros vão pensar? Então é isso, eu ficar esperando a validação dos outros, tô lascada. Evitar conflitos não é o mesmo que ter paz.
Muitas vezes, fugir de conversas difíceis apenas adia o desconforto, enquanto encarar pode ser o único caminho para uma verdadeira harmonia. É isso, tirar o band-aid de uma vez, né? Olhar pro negócio de uma vez. Vamos falar logo sobre isso. Acho que isso é uma coisa que eu tenho muito, muito clara pra mim hoje em dia, sabe? Eu já tive muito medo de expressar e de colocar minha voz e falar o que eu penso. Mas hoje em dia, com as pessoas que eu gosto, que eu quero ter por perto, ou, sabe? Eu sou aquela pessoa que fala, olha, não gostei disso aqui, gostei disso daqui. Olha, aconteceu aquilo ali, a gente precisa conversar. Conversa e aprender a ouvir, né? Conversar e aprender a ouvir. Eu acho que são duas coisas importantíssimas. E a terapia, ou a vida, ou alguém, ou você ouvindo esse episódio, precisa te ensinar isso. Porque na maioria das vezes, a gente resolve muita coisa na conversa. Ou só de ouvir o outro, né? Então eu vou agora ler um hashtag me ajuda e depois eu vou gravar o episódio de apoiadores do mês de fevereiro. Todos os meses a gente tem um episódio exclusivo para quem é apoiador do Mixt no apoia.se/Mixt. Você pode se tornar uma apoiadora hoje mesmo a partir de R$5. A gente tá com 100 apoios e eu espero muito crescer este número. Vou ficar muito feliz se você puder apoiar, tá bem? Então vamos lá, porque esse, meu Deus do céu, é um pedido de me ajuda bem longo. Oi, Mi, tudo bem? Eu escuto seu podcast desde o início e adoro você. Muito obrigada. Meu nome é Lalala, tenho 34 anos e sou de Brasília. Pensei se escrevi esse e-mail pra você porque já tenho essa história como resolvida na minha cabeça, mas acho que preciso de uma ajudinha sua e das ouvintes. KKKKK. Quando estava no ensino médio, há quase 20 anos, conheci um menino que estudava na mesma sala que a minha. Ele era bem meu tipinho, entre aspas, bonitinho e tal, mas nunca tive um ímpeto de ter nada com ele. Na mesma época, estava arrasada com o final do meu primeiro namoro e atolada de coisas na escola. Estudava em uma escola em que ser aprovado na Universidade Federal era tudo o que interessava, então era bem puxado. Não passamos no vestibular e fizemos cursinho por 6 meses, também juntos, na mesma sala, mas sem nossos amigos, que tinham todos passados na Federal. Nessa época, nossa afinidade foi muito maior, tínhamos gostos parecidos e até o intervalo das aulas a gente passava juntos. Eu sempre reparava os olhares dele e eu fazia uns carinhos na nuca dele durante a aula, mas não passou disso, kkkk. Eu amo. Nós dois passamos na Federal, cada um para o curso que queria, e naturalmente nos afastamos. Ele começou a namorar uma prima de uma amiga nossa, minha e dele, de ensino médio, e tudo certo, realmente indiferente pra mim. Vou chamar ela de Rafaela. Detalhe, que ele veio atrás de mim no MSN, olha só o tempo que faz, com um papo muito estranho e só tirei ele de tempo. Isso foi uns 2 anos depois que a gente tinha entrado na faculdade. Muitos anos depois, descobri que essa foi a época que ele tinha acabado o namoro por umas 2 semanas. Ou seja, ele falou contigo na MSN e tentou um contato ali depois de 2 anos de vocês terem feito cursinho pra passar na Federal. Logo no tempo que ele e ela não estavam juntos. Talvez porque ele queria algo, talvez porque ele pensou, nossa, aquela menina lá, pá, né? Tal. Bem, fui a um show de uma banda que a gente gostava e achei que tinha visto ele na multidão. Conversando com ele depois, descobri que era ele mesmo, isso em outro estado. Algumas vezes a gente se cruzava na universidade também. Perdi o meu pai de uma forma bem trágica e inesperada. Menos de um mês depois, encontrei com ele na hora do almoço e contei tudo e como tinha acontecido. Eu desabafei mesmo e ele pareceu ser bem solidário, mas a verdade é que ele nunca me mandou mensagem para saber se eu estava bem e tal. Eu não tinha reparado como isso tinha me magoado na época, mas eu fiquei muito chateada. Detalhe, ele nunca teve uma boa relação nem com o pai, nem com a mãe dele. Nunca falou o porquê e não se permitia ser vulnerável, mas sempre respeitei. Isso sempre foi uma red flag pra mim, mas ele sempre pareceu ser, entre aspas, bonzinho. Ele me mandava mensagem quando queria carona pra ir pra casa da amiga que temos em comum. Amiga essa que ele nem era tão amigo assim. E essa garota era a minha melhor amiga de anos, por isso eu sabia disso. E essa amiga, entre aspas, fez questão de falar pra mim que ele ia casar e perguntou se eu tinha sido convidada. Fiquei chateada, não vou negar. E nem foi por não ter sido convidada para esse casamento, mas porque ela foi e eu não. Enfim, deixei de mão. Aí na véspera do casamento dele, nos encontramos na porta do McDonald's. Mano,
tá? Fiquei passada. Ele casou e fiquei na minha. Uns meses depois, essa minha, entre aspas, amiga, digo amiga entre aspas porque acabamos brigando por outras coisas e bloqueei ela, graças a Deus. KKKKK. Ah, tá, entendi. Porque ela era tua melhor amiga, né? Até pouco tempo atrás aí da história. Me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir para a casa dele, porque ia ter vários amigos lá e tal. Juntei o fato de já estar puta com essa minha amiga, por outros motivos, nada a ver com essa história, e o fato dele não ter a decência de me chamar, afinal, não lembrava de mim pra pegar carona. Dei bloco nela em tudo, dei unfollow nele no Instagram. Me lembro dele vir perguntar depois, bem depois, o que tinha acontecido comigo e tal. E daí, dei bloco no celular dele também. Nunca respondi e eu sei que essa minha, entre aspas, amiga, falou pra ele porque discutimos no dia. E falei pra ela como ele era conveniente e só me procurava quando precisava. PS, a família dele é super bem de vida. Morávamos no mesmo bairro e ele pegava carona comigo porque queria e não porque precisava. Tinha me esquecido dele completamente. Anos se passaram, saí do Instagram e fui focar nos meus estudos e na minha vida. Voltei para o Instagram e ele logo veio puxar papo. Só ignorei. Não sei quanto tempo depois, vi ele em uma confeitaria. Ele não me viu. E que ele usava uma aliança de casado. Como eu não seguia mais ele, imaginei que já tinham filhos, porque ele estava casado há uns 4 anos mais ou menos. Confesso que fiquei muito mexida por ter visto ele, não sei definir, quase saí fugida da confeitaria. Mais uns meses se passaram e em 2023 fui no Lollapalooza e ele comentou em uma foto minha. Tá, daí tu desbloqueou ele, enfim. Ah, tá, vocês já tinham puxado o papo, é verdade, perdi essa fio da meada, ok. Me deu uma vontade de seguir ele novamente no Insta, minha mágoa tinha ido embora e me senti, até certo ponto, envergonhada de ter vazado sem dar explicações pra ele. Segui e comecei a reparar que tinha fotos, mas eram antigas e ele estava sem aliança, sem filhos. Fui seguindo e o sentimento de afeição dos velhos tempos foi surgindo. Meu Deus, onde que ela tá se metendo? Eu nunca amei ou fui apaixonada, mas era uma coisa muito doida, Estava com alguns dilemas na minha vida e tive indicação de uma taróloga, super indico, a mulher falou tudo da minha vida sem nem eu abrir a boca, kkkk, já passa o contato aí pra nós. Perguntei algumas coisas e perguntei desse rapaz. Ela me perguntou o nome dele e falei. Ela falou que ele estava muito depressivo e triste, tinha separado da esposa porque ele tinha traído ela e ela tinha dado um pé na bunda dele. Ela falou assim: o que vocês têm é de outras vidas, por isso você fica encontrando ele na rua. Você precisa procurar ele para viver a história de vocês, para você ir pra frente, mas ele não é pra você. Ele é cheio de coisa ruim, mas vai ser bom pra você. Mana, como que você vai atrás de um cara que traiu a namorada, a esposa, e aí ele não é bom pra você, mas vai ser bom? Ele é cheio de coisa ruim, mas vai ser bom? E ela ainda falou que ele me achava um mulherão da porra e que onde quer que eu fosse, ele sempre me olharia. Fiquei chocada. Adivinha o que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Mandei mensagem no Instagram e ele me respondeu no mesmo minuto. Conversamos por hora e eu falei que ele tava com um cara que tinha traído e por isso o casamento tinha acabado. Meu, tu jogou a merda no ventilador assim mesmo. Foda-se. Quem te contou? Minha taróloga. Mais ou menos isso, né? Ele me perguntou o porquê do afastamento e falei tudo. Ele pediu desculpas e me pareceu sincero. Ele confirmou o que a taróloga tinha falado. Sim, ele tinha traído a ex. Na mesma conversa, eu admiti que via os olhares dele e ele riu e ficou chocado. E a coisa escalou. Ai, gata, como que tu vai falar com um boy desse que traiu a namorada? Enfim, a gente ia se encontrar e eu já sabia que a gente ia se pegar. Uns dias depois, fui na casa dele e lá conversamos e ficamos. Foi uma merda. Zero química. No dia seguinte, meu Deus do céu, ele me mandou uma foto e perguntei se a gente poderia tentar novamente, porque tinha sido tudo muito desajeitado. Ele me deu um fora. Bem, pra mim deu uma dorzinha de rejeição, mas fiz o que deveria fazer, seguindo a taróloga. Ele me pediu para olhar pra ele os stories da ex dele, porque ela tinha bloqueado ele. Pera, no dia seguinte ele me mandou uma foto e perguntei se a gente poderia tentar novamente, porque tinha sido tudo muito desajeitado. Ele me deu um fora. Bem, pra mim, deu uma dorzinha de rejeição, mas fiz o que deveria fazer, segundo a taróloga. Ele me pediu para olhar pra ele os stories da ex dele, porque ela tinha bloqueado ele. Nossa, mano, ele tava te usando ainda pra olhar o negócio da ex. Esse menino é um lixo. Eu sei que isso não é algo legal de se fazer, mas achei até bom pra provar pra ele que eu não estava apaixonada por ele. Fiz por menos de uma semana até ele me pedir pra parar, porque tinha falado com a psicóloga dele e ela falou pra ele não fazer isso. Eu nunca acreditei nisso, mas deixei de mão. Mas a senhora, por que tu tava se metendo nisso? O cara já tinha te dado um fora.
O negócio foi ruim. Eu não tô entendendo onde isso vai chegar, mas vamos lá. Ainda tem um bom pedaço de texto. Um mês depois, eu viajei pra Europa e fiquei um mês lá. Ele viajou pro Canadá e ficou quase um mês fora. E não sei porquê, eu nutri algo ali. Sabia que ele não era pra mim, mas ele curtia meus stories, visualizava tudo em minutos. Voltei pra casa e publiquei uma foto com as fotos da viagem. Ele curtiu 2 semanas depois. Eu interpretei isso como uma forma de chamar a atenção, já que ele vivia pendurado no Insta. E nesse dia que ele curtiu minha foto, fui falar com ele. Ele nem perguntou se eu estava bem, foi bem seco. Daí em diante, prometi que não ia mais puxar o papo com ele. Só ia ser educado e ponto. E nem fui dar em cima dele, fui só ver qual é que era do joguinho dele. No Natal eu publiquei uma foto com a minha mãe dizendo que ela ia ser a vovó 2024, minha irmã que estava grávida. E ele veio no mesmo minuto perguntando se eu estava grávida. Só respondi que era minha irmã. Isso tinha uns 6 meses da nossa ficada. No Réveillon, ele estava preocupado. No Réveillon dele postou uma foto e eu senti no meu coração de comentar. Falei que sabia que ela estava divorciada e que torcia pra ela dar a volta por cima. Ela me falou que separar foi a melhor decisão da vida dela. E olha que eles ficaram juntos por quase uns 15 anos. E me falou muitas coisas dele. Bem, você deve estar se perguntando se eu acreditei nas coisas que ela falou e a resposta é sim. Lógico, eu também acreditaria na diva que foi traída. Lobíssima, espero que ela esteja brilhando por aí. Ela me falou que ele traiu ela com uma moça do trabalho dele, que ele falou ter ficado uma única vez, mas que a Rafaela sabia que eles até viajavam juntos. Ela falou que a traiu porque ela era concursada como ele. E falou mais algumas coisas. Eu fiquei chocada. Eu também tô chocada, gata. Ela me chamou pra sair e eu fui. Gente, vocês são muito, né? Vamos lá, vamos falar mal do mesmo boy a noite toda. Fui porque não tinha nada a perder e fui porque queria perguntar algumas coisas que ele tinha me falado e que eu tinha dúvida se eram verdades. Ela me respondeu e eu estava certa. Ele mentiu em tudo. Eu parei de olhar os stories dele no dia em que eu e ela trocamos a mensagem do ano novo e dei bloco nele no dia seguinte que saí com ela. A Rafaela falou que entendia se eu tivesse amizade com ele desde que não contasse nada da vida dela pra ele. Ela foi uma querida em relação a isso. No dia que eu fiquei com ele, ele me falou que a ex dele estava muito violenta no final do casamento e que ele chorou na casa da nossa amiga porque estava muito difícil o fim do casamento. Difícil de acreditar, né? Afinal, eu sabia que ele é uma pessoa muito fria. Ele também deu a entender que a ex era frígida. Enfim, uma baixaria. Meu Deus do céu. Eu só fiquei com ele pra cumprir meu destino mesmo, na real. E porque eu tinha uma curiosidade, não vou negar. Só que depois que saímos, eu e ela viramos BFFs. Isso é chocante pra mim, mesmo depois de um pouco mais de um ano. No início, eu fiquei me sentindo muito culpada. Eu pensei que íamos sair só uma vez e tchau. Nossa amizade foi se aprofundando muito. Ela esclareceu muitas questões desse meu amigo. Descobri que ele é provavelmente bipolar e que é muito falso e mentiroso. Se vitimiza por tudo e se descontrola quando a coisa não vai de acordo com a vontade dele. É um moleque, né? O mais impactante, ela me contou, foi que a ex-sogra dela, mãe desse tóxico, ligou pra ela depois do divórcio pra pedir desculpas e explicar muitas coisas sobre o comportamento dele. E ainda falou, entre aspas, que bom que você não teve filhos com ele. Gente, nem a mãe defende o moço. Ela pensou até em tirar a própria vida. Isso é devido à depressão que ela teve por causa dos abusos psicológicos que ela sofreu. Coitada. Ele tirava fotos dela e dizia, você tá gorda. E a menina é magérrima, inacreditável. E ainda que não fosse, quem tem direito de fazer isso? Exatamente o que eu ia falar. E se não fosse, sabe? Meu Deus, você tá casado com uma pessoa que... Nossa. Até o FGTS dela ele tomou no divórcio. E ele ganha mais que ela. Help. Fiquei sabendo de detalhes porque... ela foi falando aos poucos à medida que a nossa amizade se aprofundava. Ele é calvo e obrigou ela a mentir pra todo mundo que ele passava um remédio holandês pra crescer cabelo. E é holandês mesmo. Ai, ele tem inveja do pai, fala mal do trabalho dele. Detalhe, o pai é um servidor público federal super pica, quase uma autoridade no órgão que trabalha, é convidado até pra dar palestra, menina, enfim, muitas outras coisas chocantes. Isso foi um grande fechamento de ciclo pra mim, entender as falsidades dele e me distanciar disso tudo. Entendi porque ele nunca falava dos pais, porque o problema era ele. Queria contar pra ela que eu fiquei com ele, contei pra prima dela. Lembra que a prima dela é uma amiga que estudou comigo? Ela falou pra eu esquecer disso e nunca contar, porque nós duas
duas estamos bem e isso não vai mudar em nada, já que ele não significa mais nada pra nós duas. Acatei. Bem, o meu problema agora eu encontrei com ele 2 vezes depois que eu bloqueei ele, isso no intervalo de 10 meses. A primeira vez, ele viu que eu o vi e eu ignorei. Foi em um restaurante, num dia que estava almoçando com a minha família. Fiquei muito nervosa e me tremendo todinha. Entendi como sendo a última vez na vida que eu ia vê-lo, já que no dia seguinte estava de mudança de bairro que a gente morava e muitas outras coisas estavam acontecendo de bom na minha vida. Só que há menos de 2 semanas estava saindo do cabeleireiro e dei de cara com ele sentado em uma mesa com a nova namorada dele. Coitada dessa menina. Ele não me viu até onde eu vi, mas me abalou também. Toda essa história eu conversei muito em terapia. Minha psicóloga acha que ele ativa em mim um esquema de abuso, algo que eu sofri dentro de casa com a minha irmã, infelizmente. Nossa, que pesado. Fiquei bem menos nervosa de encontrá-lo dessa segunda vez. E o sentimento que tenho é de medo, não vou negar. Por causa da profissão dele, ele sempre anda armado. Ele nunca foi violento comigo, mas agora eu temo porque eu sei que ele é descontrolado emocionalmente. Enfim, eu sei muito de tudo. Se alguém aí tiver alguma simpatia pra afastar esse tóxico pra eu nunca mais vê-lo, tento pensar nele o mínimo possível, mas só de pensar em não pensar, eu já penso. PS, voltei na taróloga no ano seguinte e ela me falou que ele é uma pessoa muito falsa mesmo. Ela não tinha me falado isso da primeira vez. Falou que a mina que ele tá namorando já está precisando de uma autoajuda e, pasme, que ele foi em alguém como ela para saber sobre mim. Fiquei chocada. Enfim, muito longa a história e complicada. Espero que alguém me ajude. Em anexo, minha foto no nível dela de 35 anos. Ela é a da direita. Amo essa guria e fico chocada com tudo que aconteceu. Olha como ela é maravilhosa. Fala sério. Vocês duas são maravilhosas. Fala sério, vocês duas. Gente, eu tô passada com essa história inteira. Que loucura. Esse menino sabe, uma coisa ruim. Credo, próxima vez que vê ele, joga uma água benta, vai pra lá, vampiro sanguessuga, coisa ruim. Eu amei que, não tem muito o que ajudar, né? A menos que alguém saiba e uma simpatia pra nunca mais ver um homem tóxico desse na vida. Mas eu amei saber a história inteira. Nossa, me senti entretidíssima. Espero que as pessoas que tenham ouvido também tenham gostado. E é isso. Que bom que você e Rafaela, que são 2 mulheres belíssimas, se encontraram, né? É sempre assim, quando você encontra alguém pra falar mal junto, ainda mais se é um homem ruim, tóxico, uma amizade vai sair dali. Confia, vai sair. E também acho que nem precisa contar pra ela não desse negócio aí que aconteceu, até porque isso é uma coisa que até tu quer esquecer, né? Porque Deus que me perdoe. E vamos deixar esse boy lixo pra lá e focar em boas amizades e tudo mais. Ai, vocês duas são lindas, amei. Muito obrigada por ter mandado a história. Se você ouviu até aqui, pensa aí numa simpatia que você faria e fala aí pra mana que mandou o hashtag me ajuda, comenta aqui no Spotify ou no YouTube, ou manda no @mix.podcast lá no Instagram, que vai ajudar bastante aí, vai que ela faz e dá certo, não é mesmo? A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mix de Feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!